Olá, gurizada. Eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre buscando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o filme Suspiria. Aqueles tipos de filmes que foram classificados e categorizados como horror, fantasia e mistério. E pra mim, na minha percepção pessoal, no meu CPF falando, é um filme vendido como terror que me afastou justamente porque foi vendido como terror. É mais um daqueles filmes que o marketing atrapalha e me mostra, você não vai gostar. E aí eu falo, não vou ver porque é muito forte, muito pesado, muito... Aí depois que eu assisto eu fico, meu Deus, o que eu perdi, por que o marketing me enganou? Mas, antes da gente de fato entrar nesses assuntos, todos estamos aqui com o Duca. E aí, Duca? Fala, Heineken, tudo bem? Tudo bem, ouvintes, todo mundo aí? Espero que estejam bem. Eu queria aproveitar para mandar um salve para a dança contemporânea e para as bruxas também, por que não, né? Teve um episódio que você citou uma dança, um documentário, né? Pina Bausch. É um filme maravilhoso, espetacular. Isso. Quem não ouviu o episódio, aproveita essa dica solta. Pina. É. E nós estamos aqui hoje com um convidado, né? Continuando na nossa série de convidados. Mais uma vez, um convidado quando o elenco todo tá cheio, né? O elenco sou eu e o Duca. Então, a gente tá os dois aqui e mais um convidado, né? Hoje o episódio tem 3 participantes, casa cheia. Estamos aqui com Leandro Rial. E aí, Leandro, o que aconteceu na sua vida? Quem é você? O que aconteceu na sua vida para você estar aqui? Fala, galera, tudo bom? Boa. Eu sou Leandro Rial. Hoje eu sou diretor de comerciais, de publicidade, videoclipe, vídeos em geral. E eu fui editor durante muito tempo. Eu comecei a carreira como editor desde a faculdade, estagiando lá por 1998, 99. E quando começa em 1900 é porque é longe. Era Betacam ainda, né? Era Betacam, era linear com AVE de 1 sendo introduzido, aquele AVE de 1 que custava $1 milhão. Pô, saudade. Para ser implantado. E aí, muitos anos como editor, fazendo muita coisa, editando publicidade, vídeo institucional principalmente, e migrando para assistência de direção e depois para direção. E até hoje, de vez em quando, eu ainda boto a mão um pouquinho na ilha que tem coisa que você faz questão de editar, né? Uma carteirada, né? Um gabarito desse para vir nos ajudar a conversar. E preciso falar que esse foi um filme que eu jamais teria colocado na nossa lista. Por fato dessa questão do marketing, né? Do filme de terror, eu tenho uma tendência a não fazer. Só que a gente passou pelo Midsommar e eu passei pelo Mother. E eu tive as mesmas impressões. Quando o Mother e o Midsommar saíram, eu falei, não vou conseguir ver esse filme. Mas o Duca insistiu mais de uma vez. Que fique registrado. Falou, a gente tem que botar esse filme. Eu falei, tá bom, vamos lá. É grupo, né? Grupo é assim. Tem que ter essa divisão. Não, e o Rial, como você comentou no começo, o que ele fez para estar aqui, acabou sendo responsável por você ver. Porque eu acompanho no stories dele, ele fica ali postando os filmes que vê, dá as notas do Letterboxd e tal, pergunta pra galera se viu ou não viu. E aí ele postou Suspiria e veio falar comigo se eu tinha visto e tal. Eu falei, por que não fazermos o segundo corte juntos? Então, agora você teve que ver, Heineken, é isso aí. Esse episódio é patrocinado pela AV Makers. Se você trabalha com produção de vídeo ou foto e quer melhorar seus conhecimentos investindo pouco e sem sair de casa, então você precisa conhecer a AV Makers, a melhor escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. São mais de 160 cursos e formações completas ministrados por profissionais especialistas e atuantes do mercado. Você pode aprender desde o básico até o mais avançado com suporte direto com os professores e pode acessar o conteúdo de qualquer lugar, até mesmo offline. A AV Makers tem cursos de pré-produção, câmeras, drones, gimbals, Premiere, DaVinci, Avid e Final Cut, e das mais diversas áreas. Fashion films, videoclips, edições e captações de áudio, direção de fotografia, colorização, edições de fotos, gestão de equipes e sets e muito mais. A AV Makers é a escola oficial da Blackmagic Design no Brasil e conta com professores certificados e autorizados também pela Adobe. Pelo valor de apenas um curso, você pode ter toda essa estrutura à sua disposição.
Acesse avemakers.com.br e assine. Quando o filme saiu, na verdade, eu fiquei meio querendo ver porque eu já tinha ouvido falar desse diretor, já tinha ouvido falar desse editor e tinha ouvido falar que era um filme que não estava fazendo sucesso financeiro, que tinha sido um imenso investimento financeiro e poucas pessoas assistiram, né? Eu não sei se ele saiu pouco nos cinemas, se acabou tendo pouco. Eu não sei exatamente o que aconteceu nesse percurso dele para que ele não explodisse, né? Porque ele conta com um elenco incrível, as performances são absurdas, a edição é incrível. O filme é todo perfeitinho, assim. Perfeitinho é estranho falar, mas enfim, ele é um filme incrível. E aí eu também não conseguia entender. E agora, depois de ter visto pra valer, aí eu entendo mesmo. Tipo assim, o que aconteceu, né? Que ele não foi. Porque pelo orçamento que eu vi, ele tem um orçamento de 20 milhões de dólares, o que não é muito, né? Um filme bem indie, um filme, né? Tipo, 20 milhões de dólares não é dinheiro gigantesco para uma mega produção, porque é um filme enorme também, com muito cenário, né? Com muito figurino, com muitos efeitos até, muitos efeitos de pós, né? E é um filme que pegou perto de 10 milhões de orçamento, de growth, bilheteria, né? Bilheteria? Bilheteria, de eu acho que ele foi uma crescimento. das apostas da Amazon, pelo menos quando chegou no Brasil, foi uma das primeiras apostas de título original, né? Eu vi que ele foi, tipo, teve aplausos e vaias no lançamento, nos festivais e tal, dividiu muito a opinião da galera ali e realmente não dá pra entender. Eu também fiquei em dúvida. E só pra comentar, o diretor é mais conhecido pelo Call Me By Your Name, né? Isso. Que é o filme que mais bombou dele, né? Fora os italianos que ele já fazia antes. Não, isso que você falou, Duca, o filme foi, a recepção dele em Cannes foi muito dividida. Foi vaia e aplauso. Então acho que isso pode ter dificultado a distribuição, né? Também. Sim. E eu acho que da parte da Amazon, eu acho que tem um erro muito grande que eu acho que vai até da própria interface da Amazon. Que quando você passa pelo filme, você não consegue ler quem é o diretor. Uhum. E a capa do filme na Amazon é muito ruim. Quando o Duca me mostrou e falou, eu procurei sobre o filme, e depois quando eu fui procurar na Amazon, eu achei que não era o filme que tinha sido indicado. Eu falei, não é esse o cartaz, não. E isso é um problema que eu já passei na Amazon outras vezes, para deixar passar bons filmes, porque eu não consigo ler o nome do diretor. Uhum. E alguns filmes você vai pelo diretor. Claro. Eu nem leio. O Suspira foi um exemplo. Eu nem sabia do que era. Uhum. Mas como era um filme do Luca Guadagnino, eu falei, eu tenho que assistir, porque é um dos caras que eu mais gosto de assistir hoje em dia. Uhum. Se você for comparar com a edição, porque é isso, o meu foco quando estou assistindo são sempre duas coisas, né? Por que eles botaram a câmera ali, que câmera eles estão usando para filmar aquilo, como que a câmera está sendo carregada. Então eu sempre fico nesse lugar, tipo, aí uma Dolly, aí esse Steadicam, aí dá para ver o tremido. Eu sempre fico nesse lugar. Na verdade, eu fico em 3 pontos. Nesse filme, no caso, você deve ficar mais confuso ainda porque é digital e película, né? Então, quem fez o quê? Isso, pra mim, é o mais difícil. E por que das escolhas também, né? Eu fiquei achando estranho e ficava assim, o que tá acontecendo? Aí quando eu fui depois sacar, tipo, é porque de fato eles usaram 2 ideias mesmo, e dois tipos de fotografia, como se fossem 2 mundos. E faz todo sentido com o filme porque você tem 2 investigações acontecendo, né? Você tem a jornada da menina em relação às bruxas, digamos assim, e a investigação policial, né? Tipo, rodando. E ainda tem um terceiro layer, que é um pano de fundo, que é o governo, a luta do fascismo. Enfim, existem 3, embora a investigação policial meio que caminhe junto com a trama policial. E aí eu entendi, beleza, então a gente vai ter duplicidade o tempo todo, um monte de espelho, personagem sendo dividido por frame e espelho, então tá tudo dentro do esquema que eu imaginava. Mas mesmo assim, as texturas e a movimentação da câmera, para mim, me chama muita atenção. E uma coisa que eu achei muito diferente nesse filme foi o ADR. Para mim, a microfonação é esquisitíssima. A minha percepção é que ele foi 100% feito em estúdio, tipo 100% ADR já na premissa, não foi o ADR tradicional, porque é para corrigir o que não conseguiu ser captado direito. Foi tipo assim, não, a gente vai de fato tirar a profundidade do reverb da boca dos atores. Os personagens estão falando e o áudio não é do lugar onde eles estão. Tipo, nenhum lugar, nem quando eles estão ao vivo. Tipo, o velhinho,
A voz do velhinho não é do velhinho, não sai da boca do ator do velhinho, cara. Tipo, é muito diferente. E pra mim, uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade, acho que é também da plataforma da Prime, é que tem algumas coisas em alemão que não tinha legenda. Então, meu alemão é, tipo, mais ou menos igual ao meu coreano. Então, eu ficava assim, peraí. O que ela falou aí? Porque eu não conseguia sacar. Porque quando ele fala em alemão, eu preciso da legenda em inglês. Porque senão complementando isso aí, eu dei uma passada no roteiro. Como eu já tinha visto o filme, eu dei uma passada num roteiro. Eu achei 2 roteiros, um bem inicial e depois um mais próximo, né? E aí, cara, tá bem solto, assim, na mão dos artistas. Óbvio que é aquilo que a gente sempre fala aqui no Segundo Corte, nem sempre, é muito difícil a gente achar na web aí o roteiro final, até porque já tem as anotações e tal, mas ele é bem solto, assim, cara, bem, tanto no acting quanto na interpretação é muito, tá bem claro o que é no roteiro e o que os atores e o diretor interviram ali. Você sentiu isso também, Real? Sim, mas vendo o trabalho do Luca Guadagnino, em geral, eu acho que ele dá muita liberdade para o ator mesmo, porque você percebe pelo os planos, eles são muito longos. Sim. Então eu acho que ele deixa muito na mão do ator de improvisar. Eu acho que ele faz uma marcação ou outra de posição ali. Ele diz, nesse momento a câmera vai estar aqui, naquele momento ela vai estar ali. Nesse miolo aqui, viagem. É engraçado você falar isso, porque eu senti exatamente assim, o roteiro, ele é blocadinho, né? Tipo, Suzy faz tal coisa, e aí ela mexe assim, assado. Aí ela fala tal coisa e mexe assado. Só que na cena em si, nem sempre tem aquele acting que tá ali no roteiro, porque, como você falou, a cena é muito longa, e às vezes a troca com a Tilda, por exemplo, né, com a outra atriz, acontece de outra forma do que tá no roteiro, e eu acho que até se sai muito bem, assim. E acho que isso é saudável, né? Tem muito insert. Muito eu fiquei pensando na timeline do cara, deve ter tipo uns 4 terabytes só de arquivos pra insert. Muito insert. Eu fiquei assim, caramba, insert demais. Inclusive tem insert dentro de insert, tipo, rola um insert, volta pra cena e rola um insert dentro do mesmo insert pra... Fiquei, gente, mas caramba, que confusão é essa que você tem que fazer? Tem uma estética muito, tanto a estética como a montagem de fashion film, de marcas italianas de luxo, assim, que você vê muito hoje em dia, sabe? Então você vê esse estranhamento, você vê que ele traz essa bagagem aí desse tipo de filme. É até interessante saber se ele fazia muito disso antes de ser um diretor de cinema, porque a semelhança é muito grande. Se você pegar Christian Dior, Balenciaga, pegar todos esses fashion filmes, você vai ver tanto uso de zoom, tamanho de take, paleta de cor, alguns efeitos muito questionáveis, inclusive, tanto de pós quanto de câmera, strobe, essas coisas que eu pessoalmente acho horroroso, mas eu entendo a escolha do diretor, mas tudo bem. Não, essa coisa da direção de arte, acho que, pra mim, o primeiro choque, óbvio, você tem aquela coisa, né, do tratamento da época e tal, e, né, de saturado, e vai trazendo os elementos que é pra te colocar naquele lugar. Mas essa percepção que você tá falando, pra mim, rolou muito na primeira cena na Sala dos Espelhos, quando a protagonista vai dançar ali, né? Quando ela chega e tem aquelas 2 mulheres sentadas com um vestidão e aquela coisa da paleta de cor exatamente, meio um bordô, um bege e com pouca luz, assim, só que os espelhos que são, não sei se eles são meio abaulados, né? Até para poder meio que esconder a câmera, isso tem uma coisa até que a gente vai falar depois, mas aquela sacada, aquilo ali é uma fotografia que é capa de revista e obviamente, né, que influencia essa coisa dos filmes. E o lance do andrógeno também, né, que também, é muito comum também. Do fashion, né, ter essa coisa, eu não queria falar prepotente, mas é essa coisa, uma empáfia andrógena, né? Tipo, é como se fosse um lugar acima do definido entre sim e não, do homem e mulher. Tipo, é uma parada outra, sabe? Tipo, é uma coisa meio como se fosse uma evolução mesmo. Então, é meio, sei lá, é como se eu sempre escuto o David Bowie, por exemplo, vejo os vídeos do David Bowie, eu tenho a mesma sensação de estar vendo uma coisa que não é natural, não é humana, né? É acima, tipo, é evoluído, diferente, sabe? E o filme tem toda essa pegada. Tem umas sequências inteiras
de show-off de câmera mesmo, tipo a câmera no chão, depois a câmera no teto, depois a câmera na cabeça, depois a câmera no topo, depois a câmera super, ultra, mega, thunder close, depois um mega wide. Tipo, usou todos os efeitos em todas as lentes, em todos os frames possíveis. Sim. Nos primeiros 5 minutos do filme. Já, tipo, já te cansa com essa ideia, sabe? E eu achei isso também muito interessante. Eu gosto dessa ideia porque é confuso pra caramba. Inclusive, o que eu chamo a atenção, né, que a gente vai falar aqui, da edição, pra mim muito claro, e eu sempre digo que o trabalho da edição, o editor tende a ajudar a plateia, né, a entender a história, né? Então existe uma história filmada, existe um monte de cena, eu tenho que pegar aquilo e ajudar a condução emocional do público, né? E mesmo que muitas vezes seja confundir o público, seja atrapalhar a compreensão. E nesse filme tem pelo menos umas 2 cenas que são propositadamente cortadas pra você, peraí, volta que eu não entendi, peraí, não entendi, confundiu mesmo, tipo, de verdade é pra atrapalhar o que você tava entendendo até ali. E eu acho isso muito arriscado, porque a tendência é você estar fazendo uma coisa agressiva, digamos assim, para a plateia, né? Você está atrapalhando ela propositadamente, e ao mesmo tempo, de fato, atrapalha a história. Tipo, de verdade, você faz a plateia se confundir com a história. Então, a chance da plateia terminar não gostando é grande. Então, é um arriscado muito claro de fashion. Como é uma passarela de fashion, aquelas mega roupas, é uma proposta estética concordo. de alopração. E eu acho muito genial, porque eu não gosto em vários momentos. E eu acho isso muito legal, sabe? Tipo, a proposição ser nesse lugar. Eu acho que quando o filme vai pro festival e ele é metade aplaudido, metade vaiado, é o que mais me interessa. Sim. Porque aí eu penso, pô, esse cara tentou fazer arte. Uhum. Entendeu? Porque se todo mundo aplaude um filme, eu já fico assim, pô, o cara fez o filme pros outros. Pro aplauso, fez pro aplauso. Fez pro Entendeu? aplauso. Entendeu? E quando ele faz assim, é isso, cara, eu fiz um filme pra mim, o que é cada vez mais raro hoje em dia. São poucos os diretores que têm esse privilégio, mas eu me interesso muito por isso. E só falando também sobre essa coisa de confundir, eu assisti o Suspiria original. Ah, boa. É um filme muito bonito também, eu acho que vale a pena ser assistido. O Luca, ele não copia o original, ele faz a versão dele. E o outro filme, o original, é um filme muito mais físico, é um terror muito mais de terror de trem fantasma, que eu gosto de chamar. Que é aquela coisa que vai aparecendo monstro, tem umas mortes ridículas e tal. O filme é de 77, então os efeitos a gente já imagina como é que são. Mas é um filme muito bonito, os cenários são lindos, ele é filmado com uma anamórfica, aquela mais punk possível, tem uma distorção absurda nas laterais. Eu acho que vale muito a pena ser visto também para você pegar os frames e ir salvando, assim, sabe? Que o trabalho de arte é incrível Eu gostaria só, Heineken, antes de voltar aí pra você, dar meus 5 cents aqui, nessa coisa do corte, cara. Eu, particularmente, quando edito as minhas coisas aqui, seja de cliente ou pessoal, eu tenho uma tendência a fazer essa coisa clipada pra cacete. Eu gosto, né? Tanto que eu tenho que, às vezes, dar um passo pra trás e falar, peraí, pra quem que eu tô editando, né? Porque, não sei se é meu lado musical, né? As referências que eu tenho, mas eu gosto muito disso. E eu gosto da intervenção, né? Dessa coisa que é outsider mesmo. Então, quando talvez percebi que estava perdendo um pouco o fio da coisa, eu escolhi dar alguns passos para trás e entender o filme como um todo e não naquela história que eu quero focar. Então, o que eu quero dizer mais do que um filme que tem uma história, um roteiro a seguir, a peça é muito visual. O filme ele é muito visual mesmo, quer dizer, não pra mim, né? Acho que é a proposta. Então, pra mim, é muito bem-vindo esses inserts muito loucos. Eu até vou citar um aqui, que eu não sei se a gente vai falar mais pra frente, mas que são aqueles sonhos, né, que a personagem tem. Então, tem um antes, o principal antes de começar o terceiro ato. Tem um clipe demais ali, que é um show de fotografia e direção de arte. Se você parar cada frame, ontem mesmo a gente reassistindo aqui em casa, tipo, você dá o play, aí quando passa aquilo, você pausa, respira, aí fala, peraí. Aí volta, assiste de novo, e tem beleza, timing, cara, é uma aula, assim. Então, eu não sinto, não sei se era exatamente disso que você estava falando, porque tem umas cenas também, como a da terapia, do começo, né, que tem muitos cortes rápidos que tiram do diálogo, eles quebram o flow do diálogo algumas vezes. Mas aí eu preferi, como o Rial falou, olhar
pra mão do diretor, né? Olhar pra mão do montador também, que deve ter rolado muito isso, ó, parece que é eu não tenho o nome dele aqui agora, mas ele montou o filme também, o outro, o Call Me By Your Name, foi o mesmo editor. Alessandro Pelliccia, ou alguma coisa assim. E ele, eu acho que tem muito do cara ali também, A da equipe autoria de pós, dele, né? a equipe de pós, pelo que eu vi no Pro, a equipe de pós de edição todo, o departamento de edição todo, ele tá acompanhando esse diretor já tem um tempo. Pois é. Então deve ser uns caras que trabalham junto mesmo, aquela coisa de falar, Sim. ó, leva pra ilha, monta, me mostra na V3 tua. E pode pirar, sabe? Eu acho que tem. Eu senti exatamente. muito isso. Uma coisa muito de parceria, falando, cara, vamos. Até como o Real falou, não é um remake do outro filme, até porque a história é um pouco contada de forma diferente e tal. Então eu acho que tem muito de falar, cara, vamos fazer uma coisa mais visual do que narrativa. Se é que eu tô me expressando bem, mas... Eu sinto sem dúvida que é uma proposição visual, quando até porque a câmera passa a ser um personagem de fato. Ele tem uma pegada de filme dos anos 70, né? Tipo, Total. esses zooms, esses pans, Muito né? zoom, inclusive. E um pan, né? Esse tilt pra cima, pro lado, e sabe, essa coisa com zoom, né? Que tem uma cena que é quando o senhor tá sentado lá de fora na neve. Na neve não, antes de começar a nevar, no outono ali, que ele tá pegando... ele tá sentado na árvore, ele tá, tipo, fora da casa. E aí a gente vê um take da casa e aí vai fazendo um tilt pra ele, assim, tipo, vai fazendo a panorama pra chegar nele e ao mesmo tempo vai fazendo um zoom, assim, sabe? E aí fica uma vertigem real, a gente vai sentindo... Nem sempre o movimento é perfeito, né? E não é um problema. Porque é uma lente anamórfica também, né? Então vai ficando esquisito, tudo fica meio estranho. E isso era uma coisa muito do período dos anos 70 também, né? Tipo, muitos filmes, se você pegar, muitos filmes dos anos 70, era isso, né? Porque a gente não tinha essa digitalização toda, então, tipo, essas coisas de mostrar coisas ou inserir coisas, né? Se você reparar na história do cinema, quanto mais antigo for, menos inserts você tem, né? Porque era mais filmado. Né? A gente decidia coisas mais no set, na câmera, do que na ilha de edição. Tinham coisas que você decidia, mas tem aquele caso que eu nunca lembro o nome do cinematógrafo que, tipo, fez um transtorno enorme na década de 50, eu acho. Agora não vou me lembrar, mas é mega clássico, todo mundo já estudou isso. Que bota o ator do lado da janela e tá chovendo do lado de fora, e aí o reflexo da janela escorre a água para mostrar que o cara tá chorando, e você então vê a água escorrendo na cara do ator, né? Tipo, esse tipo de coisa era uma panaceia para fazer, né? Tipo, bota a câmera de um lado, porque tudo isso poderia ser resolvido num insert ou hoje digitalmente, muito simples. Até como esse filme acontece, tem vários momentos que a chuva tá rolando lá fora e ela é completamente digital, né? Você vê a chuva indo e voltando, assim, né? Tem uma cena dela. As chuvas são falsas, porque, claro, não precisa botar um monte de água caindo, né? Então, assim, existe essa pegada, só que ao mesmo tempo existe um tratamento analógico, proposital, que dá uma cara de terror, né, pro filme, que eu acho, pelo menos pra mim. Eu fico com medo de tudo, né? Vai dando medo de todas as cenas, porque tudo muito tenso, né? Tudo muito esquisito, tudo muito fora do normal, né? Isso é muito, muito, muito legal. E essa coisa de você manter a equipe de edição é legal porque os caras começam a entender a loucura do diretor, né? Tem uma cena, por exemplo, no início que logo quando a menina chega na companhia de balé, que ela passa pela porta de giratória, a câmera sai em grua, mas ela sai em grua, tipo, capenga, total, tremendo. Na escada, assim. Tentando corrigir, se salvar, né? E o cara emenda um zoom. Quando aquela bate, a câmera emenda um zoom. Aí, cara, qualquer editor ali ia falar, não. Tá tremido o diretor. Claro, pânico. Não usou aquele take e fala, não, aquilo ali não vale, sacanagem. Deu errado aqui. E mas logo no que começo, é bem isso, o que é mais cara. engraçado dessa cena que ficou, eu fiquei pensando, cara, olha que loucura, porque essa cena realmente era uma que eu ia citar. Eu falei, cara, olha só que loucura, essa cena ficou. Foi a minha impressão. Eu falei, cara, a cena ficou. Não foi porque escolheram, tipo, ela ficou. Mas o aspecto, assim, que a grua faz essa saída pra mostrar um wide pra não mostrar nada. Não revela nada, né? Ela não revela nada. Não revela o espaço. Ela revela a escada e aí depois revela a pessoa que tá na escada e aí ela vai andar na escada e aí a gente vai nesse zoom pra ela, sabe? Então eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Aí depois, eu entendi, assim.
Mas fala, Mas qual é o seu palpite? É. Porque logo depois que acontece isso, ela olha pro espelho, né? Ela toma um susto e olha pro espelho. Então ali pra mim já é uma presença espiritual que tá ali acompanhando ela desde o início, sabe? Eu acho que quando essa grua Sim. sobe, ela tá sendo observada por alguém. Então ela acho que tem a primeira sensação de que, calma aí, tem alguma coisa tá acontecendo aqui. Ó. É logo aquilo no início. Sim, né? sim. E Acho tem que esse, isso ocorre em vários outros momentos. e tem esse lance de muitas vezes ter essa outra presença, ou essa outra figura. Às vezes a gente é colocado no lugar dessa coisa, né? Como ela olha para o lado, ou olha para um lugar e a gente não vê, né? Porque tem uma cena que ela olha na escada, tipo, houve uma bomba lá fora. E as meninas, na escada não, na janela. Aí as meninas vão pra janela, elas olham e viram, e a gente não olha aquilo, né? Tipo, ele não mostra, não rola o insert do que elas viram, que é o esperado. Mas ao mesmo tempo, rola quando elas olham pra um lado, e aí você tem um insert de uma outra coisa. E eu ficava assim, peraí, então pra que eu tô vendo o insert ao contrário? Era como se eu tivesse lá, sabe? Tipo assim, eu também ouvi algum outro barulho. Né? Assim como acontece, por exemplo, tem vários suspiros e sons que são duplicados, né? Tipo, ela tá... E tem um segundo outro. Tipo, tem sempre duas figuras. Você tá sempre duplicado os layers de áudio, né? Não deixar de falar dessa questão de áudio, até que é super simples, mas que rola também, que é como se fosse um J-Cut de áudio o tempo inteiro. Então, assim, tem muita coisa de áudio de outras cenas que já vem rolando antes, né? Ou depois da sobra, que cria uma tensão pra depois, né? Tipo assim, você tá olhando uma cena, aí começa a ter um áudio, você não sabe o que é, ela começa a te dar um pavor, depois ela se revela numa coisa não tão pavorosa. E isso vai te desestabilizando, porque o cérebro começa a dar atenção pro áudio, só que você não sabe o que tá acontecendo. Depois você vê e fala, ué. Então isso é uma puta sacada também. E muitos barulhos de corte estão bem no início mesmo. Estão bem no início da... Desculpa, estão bem no final da cena. Tipo, rola um puff, pá, troca a cena, sabe? Isso. Bum, troca a cena. Tipo, isso tá acontecendo muitas vezes. É uma forma bem clichê, né, de fazer terror, né, de editar terror. É uma forma de ajudar. Mas isso é muito doido, porque eu não sei, esse é um dos episódios que a gente tá fazendo, que eu não li o roteiro do filme. E, em geral, eu tento ler o roteiro para poder vir mais assim, mas eu não consegui ler ainda esse roteiro. E eu queria bater, assim, na história do roteiro, o tanto que foi isso decidido depois, né? Tipo, esses medos, esses terrores, esses pavores, se ele tá escrito desse jeito ou se foi uma inserção de fato da edição, né? De colocar, não, a gente precisa colocar um pânico aqui. Então, assim, eu acho um filme maravilhoso nesse sentido de obra de arte mesmo, né? Muito complexo. É claro que a gente vai tentar cobrir algumas coisas no episódio, a gente nem consegue tudo, porque vale a pena fazer um episódio sobre todo o filme, todo o frame, como a gente já falou, como o Rial falou também. A gente tem um filme fashion, assim, cara. Você pode pegar um frame, às vezes, que pausar e fazer um quadro, um pôster e botar na tua casa, sabe? Tipo, ele é bonito visualmente. No próprio IMDb, quando você clica ali pra ver os shots, você fica arrastando assim, não tem um ruim. É muito bonito, é um trabalho muito interessante de produção, é um trabalho muito interessante de production design, né? Tipo, os cenários são muito legais, muito doidos, muito loucos. E a história ainda é psicológica pra caramba, assim, sabe? Esse negócio de uma pessoa enlouquecendo, você tem uma personagem que é citada e que, na verdade, ela vive na cabeça de outra pessoa, ou ela vive com a cabeça dominada pelos demônios. Tipo, esse lugar é muito difícil de filmar, porque você não consegue filmar facilmente, sem ser muito literal, uma pessoa enlouquecendo ou um sonho, por exemplo. E esse filme tem muito claro disso, assim, quando ele está mostrando, por exemplo, quando a menina está sonhando, os sonhos são pontuais, coisas que vão acontecer, mas eles são esteticamente construídos para também não precisarem significar sequências como um sonho deve ser, né? Porque você tem que acreditar que é um sonho e ele não está necessariamente te contando história, não. Ele está, na verdade, te mostrando que essa mulher está sonhando. Sim. Né? E isso é muito difícil. A gente tem que dar um mérito para esse visual storytelling, né? Tipo, como contar uma história sem precisar ter um personagem entrando num café, sentando e explicando. Porque quando a menina foi conversar com o psicólogo Freud, e sentou lá no café, eu ainda pensei, a primeira vez que eu vi, eu pensei, pronto, agora eles vão explicar o filme pra gente. Tipo, ele vai contar pra ela
tudo que ele sabe e ela vai contar tudo, porque ele é o agente de fora, ele é o que é o agente representa a gente, né? Ele representa a gente tá tentando entender o que tá acontecendo ali, e ela é a figura de dentro que tá transitando. Então agora é o momento de explicar. E aí, cara, só piora. A conversa com ele só piora, porque no final ainda tem um insert dela botando o gancho numa mesa de chá que tá com sangue na mesa. Tipo assim, a mesa tem um formato de sangue, porque a mesa não tá com sangue, mas a arte da mesa, ela é com sangue. E eu ainda fiquei, cara, por que você tá me atrapalhando de entender? Me ajuda, cara. Me ajuda, não me atrapalha. Enfim, é muita coisa, eu super recomendo. Vamos lá. Mas o psicólogo, ele é representado pela Tilda também. Vocês sabiam disso? Como assim? Não sabia disso. É a Tilda maquiada. Sim. Cara, mas olha, ontem... Real, é tão curioso você falar isso, porque ontem, revendo o filme, eu comecei, obviamente, você passa a ver coisas que você não viu da primeira vez, da segunda, e assim vai, né? Uhum. E eu encanei com o personagem do velho, por conta da boca. Eu achava, não ela tão fora, porque às vezes eu ficava achando que era o ADR, como a gente tava falando, mas eu achei que tinha uma maquiagem. Eu falei, cara, me parece um ator que foi envelhecido com látex, com alguma coisa, com material, né? E não é um ator. E aí, onde eu fiquei louco da cabeça e agora você me salvou? Porque eu, imediatamente ao acabar de ver o filme, eu fui no IMDb pra olhar os atores e, né, nem sempre tá completo, mas assim, os principais, ele é um dos principais, não tem. Não tem ele, quer dizer, não tem um senhor com o nome X representando o personagem. Então eu falei, cara, não botaram o cara. Aí eu falei, cacete, e agora você me tirou essa do... Nossa, que maravilha. Inclusive, eu tô falando isso justamente por isso. Inclusive, na coletiva de Cannes, quando perguntam pra Tilda sobre isso, ela não responde. Sim. Ela deixa em aberto. Ela dá uma ignorada. Então, até isso faz você pensar, será que o personagem da Tilda no filme também incorpora o psicólogo e ele tá ali mais pra atrapalhar do que pra ajudar? Porque pra mim era um pouco isso, pra mim é um pouco essa história, até porque ela também interpreta a véia Marcos, né? Marcos, ela também, a atriz também faz, né? É a mesma atriz. A uva passa lá. Vamos falar sobre isso. Mas ela faz Marcos, isso. É verdade. Só que o que a acontece? Tilda também. Isso, é a mesma atriz que faz. Ela tá acreditada com os 3 personagens. Sim, tipo, ela faz a Blanc, o Marcos e o Doutor. Sim. Só que o que acontece? Eu também não sabia, tipo, eu fui sacando o que era e depois eu soube quando eu fui pesquisar pra ler. Aí, tipo, ela também faz ele. Nossa, é verdade. Mas eu não saquei isso vendo o filme. Mas eu também passei o filme inteiro sacando que era uma atriz ou um ator que não era uma pessoa velha. E eu não conseguia entender exatamente por que eles não contrataram um velho. Né? Por que você não contrata um velho, um ator idoso, para ele poder fazer esse personagem? Porque o personagem não tem uma transformação. Ele vai só ficando mais velho, digamos assim. Tipo, a maquiagem vai carregando. Aí tudo bem, você pega um ator bem velho e carrega ele na maquiagem, que ele fica bem mais velho. Então fica mais fácil. E isso é uma coisa que eu fiquei achando estranho, porque como o filme tem muito efeito prático, no sentido de tudo muito feito na câmera, tipo, é tudo muito feito no set, os cenários, as coisas são tudo muito palpáveis, por que eles investiram numa coisa quase caricatural? Porque beira o caricato. Porque eu nunca Mas engraçado acreditei... que no final não tanto. Que você fala dessa coisa do caricato, e tem isso no personagem já desde o começo, mas na fase final dele, ele já não me parece uma pessoa maquiada. A última cena do psicólogo parece que de fato é um ator. Parece que é quase que outra... Eu não cheguei a dar print. Mas eu falei, bom, agora é uma pessoa de verdade, não é uma pessoa maquiada mais nova, velho mais novo. Eu senti isso. Mas aí é porque você veio daquelas cenas finais. Antecedeu. Tua barra desceu. A tua barra desceu e aí aquela maquiagem passou a ficar fria. E também eu acho que porque as cenas finais, que ele tá na cama e tal, ele tá indoor. Quando ele tá outdoor, é que fica... Porque a maquiagem bate luz, luz do sol, aí fica difícil de esconder, cara. Então, as cenas que ele tá na rua, quando ele tá na rua mesmo, caminhando, que ele tá fora do instituto, conversando com as meninas, eu fico olhando e falei, cara, mas eles pegaram um ator
Eu não consegui identificar que era ela, não consegui, mas eu identifiquei que era meio, sabe, Ed Murphy, assim, tipo, tem alguém fazendo alguma coisa ali dentro. As sabe? branquelas, né? E a uva passa, o Marcos, a coisa. Aí tudo bem, eu consegui ver, tipo, deve ser ela ou deve ser alguém parecido, porque aí também meio que não importa, porque aí a figura já por si só já é alguma coisa a mais, sabe? Mas quando tem a menina dançando na cena do espelho, lá naquele início, primeiro terço do filme, que tem a duplicidade dela dançando e a outra sendo, né, possuída ou sendo aberta. Aquela maquiagem, por exemplo, é muito bem feita, é tudo muito realista, né? Todos aqueles efeitos, eles são muito bons. Então, por isso é que eu fiquei pensando que a maquiagem do ator velho, ela é proposital para ser falso. Reconhecida, é falsa. É para ser reconhecida em algum momento. E aí, por causa disso, foi o que o Rial falou, por causa disso eu pensei, na verdade, essa figura é a mesma. Tipo, é uma outra versão do demônio que tá do lado de fora, forçando a máquina a funcionar. Então, por isso que ele vai lá pedir pros policiais investigarem. Depois que os policiais investigam, ele volta lá. Não, eu não posso prometer que vai. Quando ele recebe o gancho, quando a menina pega o gancho, ele, não, melhor esse gancho ficar aqui comigo, e bota na mesa, e a mesa tá cheia de sangue, ou a mesa parece com sangue. Aí eu falei, nossa, mas isso aqui... Aí que eu fui ligando os pontos, entende? Então, assim, não, em total sentido, ele tá na cena final ali, na festa, no rito, né? Que ele também faz parte daquilo como contraponto de toda a história, né? E o que eu mais achei legal é que isso não é uma coisa clara. A gente não pode bater o martelo que é isso que estava querendo ser dito. Sim. Mas é uma forma muito clara de interpretação. E por isso que eu acho que esse filme tem um mérito enorme, que é, como a gente falou, o Mother, que são filmes que são muito calcados numa realidade, só que tem um pé gigantesco fantasioso que está baseado na ideia complexa do signo mesmo, da representação significativa, que é diferente, por exemplo, do Three Billboards, que a gente analisou, que é pé no chão total, pé no chão, ele é realista na interpretação, ele é realista na história, e a fantasia dele tá só pelos fatos dos personagens serem interpretados por atores, mas ele é 100% linear da história, e essa é a mesma ideia. Eles pegaram uma história que poderia ser absolutamente normal, que é o sumiço de pessoas durante o regime nazista, sei lá, vamos pegar esse plot, a gente vai botar um pouco de ocultismo, porque nazismo e ocultismo tá tudo muito dentro do mesmo lugar, né, porque afinal de contas o Hitler oferecia... Inclusive isso é falado no texto, né, tem meio que uma história dessa no texto falando do ritual, do símbolo, das coisas que é tanto a religião quanto o Reich. Cara, o nazismo é absolutamente casado com essa ideia do mito, né? Que a gente tá vendo agora acontecer no Brasil também, essa mitologia em torno de um pai que é dono da galera, que vai resolver os problemas e que veio salvar todo mundo. Então, tipo, é muito comum e o Hitler levou isso a uma escala absurda. Então, tem muitas histórias sobre ocultismos. Então, beleza, esse é o terceiro layer. E aí, vamos botar o que seria uma personagem transitar nesse lugar. Então, assim... O trânsito entre o realismo figurativo, naturalista, sabe? E, ao mesmo tempo, o super simbólico, quase Pinter, da ideia, é muito incrível, porque ele é um filme que transita entre esses três lugares de uma maneira muito sutil, porque ele continua sendo, no fim das contas, um filme de terror. Né? Se você der um passo atrás, ele é um filme de terror, cara. Como, sei lá, como... A Quiet Place é um filme de terror, um filme de medo, que você vai ficar com medo, você vai ficar com pânico. Só que, na verdade, não. Esse é uma obra de arte... Cara, eu acho que, como a gente citou, talvez, eu acho que é uma... Sabe aquelas revistas de arte ou de arquitetura que você vê na casa de arquitetos famosos? Sabe aquela revistona pesada que você abre, tudo clássico? Tudo você abre, lindo, né? Tudo é perfeito. Parece que, cara, juntaram tudo e botaram numa revista de capa dura. Tudo que tá ali não existe no mundo real, sabe? E é a impressão que eu tenho, sabe? O filme é classudaço. Ele é classudo, cara. Vou passar a bola pro Rial aí, mas eu só vou deixar aí pra galera que tá nos ouvindo que sobre a maquiagem tem um making off do processo de maquiagem, tanto da cena que a Olga, né, que ela morre lá na sala dos espelhos, quanto a maquiagem da cena final. Então tá na descrição aí. Clica, porque é muito interessante. É feito pela Amazon também. Mas fala aí, Rial, o que você vai falar? Não, eu ia só complementar essa coisa do personagem da Tilda, porque você percebe no final mais claramente que ela tenta convencer a menina a, tipo, você não precisa fazer isso se você não quiser. Então me parece que ela tá o tempo todo assim, cara, eu acho que isso é muito forçação de barra. Eu tô querendo sair fora disso, sabe? Tanto que quando elas votam, ela tá sempre entre Marcos e Blanc. Marcos e Blanc. E a Blanc perde,
sabe? Sei lá, talvez a Blanc tenha ideias que o resto das bruxas não queiram adotar, entendeu? Uhum. E aí eu acho que a tentativa dela se passar pelo psicólogo também pode ser isso. Ela monitorar como tá a menina, como tá a... Patrícia. Parece que ela monitora para poder ao mesmo tempo tentar salvar, sabe? Ao mesmo tempo que ela tá ali dentro, inserida naquele clã, ela não concorda com algumas coisas e ela quer tentar salvar, sabe? O trabalho de áudio é a melhor, pra mim, a melhor coisa do filme é o trabalho de áudio, tipo, pra mim realmente destaca, porque é isso, é não só o lance da edição do áudio, às vezes, né, com um J-Cut ou L-Cut, que tipo, fazer você grudar na tela, mas essa duplicidade de sons, duplicidade de suspiros mesmo, de respirações acontecendo fora, no fundo. Todos os offs são estranhos, são colocados num lugar esquisito. A cena da votação, por exemplo, não sei se vocês repararam, Que é o plano mas sequência, né? o plano de sequência, o off, ele tá gravado numa outra sala, né? Total. Tipo, a voz das atrizes, ele tá equalizado para estar em outra sala. E é muito estranho, porque é uma proposta quase errada, né? Você fica vendo um espaço com eco e espelho. Então eu quero ouvir um tchá-tchá-tchá no final, porque tem um espelho ali, eu quero ouvir aquele metal. Mas não tá tudo abafado. Tá tudo Mas é isso, né? É legal a forma de contar a história, porque elas estão se arrumando ali para jantar na mesa, de repente é um pré-votação, né? Vamos dizer assim, mas ela já vai contando e vai apresentando os personagens. Né? Então isso é aquela coisa não óbvia que se você não presta atenção, você vai falar, cara, o que tá acontecendo e tal? Mas se você já começar a sacar, quer dizer, como eu vi pela segunda vez, eu acabei tendo isso muito claro na minha cabeça. Mas eu achei uma forma muito bacana de trazer a coisa da votação sem apontar quem é quem, né? Quem está votando de fato, mas ao mesmo tempo ele está apresentando todas aquelas pessoas que estão votando. Né? Então eu achei muito São muito bruxas, bonito. né? Sim, eles não precisam Elas não falar, precisam né? falar. E isso acontece muitas vezes, né? Isso acontece muitas vezes. Pois é. O tempo Inclusive, todo. quando elas estão no café, na rua, Isso. que elas também estão conversando e resolvendo coisas no café, as bruxas sentadas na mesa, e aí tem as meninas passando atrás do lado de fora, e aí tem um mega close, que na verdade é tipo um scale, né? Na verdade não parece que trocaram a lente e fizeram, parece que eles realmente pegaram a película e aumentaram aquilo para ficar aquele close da menina passando na janela, e na verdade é uma retomada, né? Isso acontece algumas vezes no filme. Porque você tem um corte e a próxima cena desse insert é, na verdade, uma repetição do mesmo take, só que ou outra posição, ou, na verdade, uma outra ideia daquele mesmo take. O que também, de novo, é esquisito, é uma montagem quebrada pra gente, sabe? Tipo, a gente já vê... Às vezes tem uma cena de continuismo que elas estão se levantando, fumando, aí quando troca, ela ainda tá fazendo o mesmo movimento de novo. Então você vê Mas ela isso acontece algumas vezes. soltando a fumaça, troca a câmera, ela ainda vai soltar a fumaça de novo, pela segunda vez, sabe? E essa duplicidade é o tempo todo transformando. Pra quem não saca isso... Só fica confuso, entende? Pra quem não sacou, tipo, eles estão querendo fazer que a personagem, na verdade, consegue transitar entre dois mundos. A gente citou isso no episódio do Tenet, que a Jennifer Lame, que é a editora, brilhante editora, fez também a mesma coisa. O personagem tá vivendo em dois mundos no Tenet, tipo, ele tá vivendo o passado e o presente, tipo, existe essa duplicidade do tempo e espaço entre o personagem. Então, ela faz takes pra completar. Então, o ator, a gente citou essa cena, inclusive, o ator se levanta, só que aí a gente vê um shot dele se levantando e no outro shot dele terminando o movimento. Então ela faz 50% de um movimento do blocking num take e os outros 50% em outro lugar. E quando não é esse personagem, o protagonista, ela faz o movimento inteiro. Então o cara se levanta num take só. E é uma ideia boba, simples, pequena, mas é pra mostrar que esse cara tá em dois lugares. Beleza, é uma coisa que a gente repara porque a gente estuda isso. Mas o público, no público leigo, passa desapercebido, só vê que o filme fica mais rápido. E o filme fica confuso pra quem não entende direito, pra quem não sacou, tipo, por que eu tô vendo ela soprar a fumaça de novo de outro lugar? Tipo, essa cena tá sendo repetida como se fosse um erro mesmo, né? Como a grua. Quando a grua rolou, eu tava assim, por que eu tô vendo essa grua desse jeito tremida, gente? O que aconteceu? E aí, entrando no core do podcast, né? É um dos momentos que a gente percebe que, cara, você pode passar do limite em alguns cortes, em alguma edição. Dá uma viajada, você não precisa ficar travado à convenção, sabe? A teoria, entendeu?
Que ali você entende como o diretor fala, pô, cara, tô de saco cheio de cortar desse jeito. Vamos fazer o seguinte, faz isso aqui, ó. Vamos ver, Sabe? né? Vamos ver, faz isso aí. Porra, tô de saco cheio, sabe? Pra que eu preciso mostrar isso e depois isso? Por que tem que ser plano? Ele meio que desconstrói, Por que né? tem que ser... A cena da menina no consultório, a primeira cena, ela, em 3 minutos de cena, ele cortou o X umas 4 vezes. Tipo, a gente vai para um lado, vai para o outro, o personagem responde de um jeito, quando vai a resposta... Mas tem muito a ver com o que tá lado. acontecendo ali, né? Tem muito a ver com o que tá acontecendo ali. É que nem a cena... Mesmo. Nem a cena da última performance, quer dizer, da dança pro público, que o psicólogo vai assistir. Uhum. Quando a menina quebra a perna, que na verdade já estava quebrada, enfim, e a Suzy, que é a personagem principal, ela olha e ela tem um movimento de levantar a cabeça, tem 3 cortes de câmera, e os 3 ela tá fazendo um movimento quase que de novo. Acontece, e acontece na última, você fala, caramba, ela levantou a cabeça de novo. Então, acho que acaba sendo um recurso também pra chamar atenção, pra dar mais força pra aquele acting, né? E eu acho isso do caralho, assim, acho que funciona muito bem. Inclusive, vale citar que, porra, a performance, não só aquela, como todas as outras, se não fossem um edit, às vezes seriam até mornos, assim. Acho que o edit também é protagonista, principalmente nas cenas de dança, né? Eu ia citar isso até porque tem uma questão, né? Tipo, filmar dança, pessoas para fazer dança contemporânea no nível que elas citam que essa companhia você teria uma questão séria, porque ou você talvez chamasse atrizes ou você chamasse dançarinas. Exato. Sabe, tipo assim, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem aproveita a dançarina que atua, né? Porque é melhor. E mesmo assim você ia ter que achar... Chama Débora Cole. Exato. Você ia ter que achar, sabe, uma pessoa assim que interprete como a Fernanda Montenegro, mas que dance, sabe? Antes até de interpretar. Isso, aí teria muito difícil. Sim. Então, assim, a edição é muito bem-vinda nesse momento de, tipo assim, a gente não precisa ver que a atriz está dançando pra caramba. A gente vê a reação da professora olhando, a ação das dançarinas impressionadas com aquela dança. E os takes da dança são bem próximos do corpo, mostra pequenos movimentos, mas mostra o estilo da dança ao mesmo tempo, né? Não faz aquele fake de fazer fechadinho sempre para não mostrar, mas ao mesmo tempo passa a sensação que você pensa, caraca, essa mulher deve dançar pra caramba. Eu não vi, mas ela deve dançar pra caramba. E outra coisa legal é que, assim como só fazendo o último paralelo dessa coisa da importância da edição na dança, na primeira cena que a gente comentou lá, que a Olga, né, a bailarina que tá querendo ir embora, morre enquanto a outra dança na outra sala, ali tem quase que um balé de edit também. Então, assim, é muito escolhido o movimento. Quando a perna é jogada para a esquerda, a outra também está quebrando a perna para a esquerda. Mas no final, não. No final, existe um contraponto, uma quase quebra de ritmo nos movimentos que cria um outro ritmo. Não sei se vocês sacaram isso. Porque, assim, uma cena não complementa a outra muitas vezes. Se você for olhar os movimentos, às vezes o movimento não é o mesmo, até porque elas não têm o mesmo movimento naquele círculo, né? Tem a principal e tem as que estão em volta. Então, ele brinca com isso e cria um outro ritmo pra dança. Eu achei, assim, difícil de montar. É quase aquela coisa, assim, pra não meter o invejoso, assim, isso aí se montasse de qualquer forma ia ficar do caralho. Não é. Porque parece uma loucura, parece corte sem sentido. Mas ali eu acho que eles chegaram num resultado final muito legal. Eu tenho 3 cenas separadas que são pontuais, só específicas de algumas coisas. Uma é sobre edição, as 2 são sobre edição e outra é mais sobre a production design, que eu acho incrível. E nosso podcast tem a tendência a tentar valorizar o profissional técnico que está lá, né? O cara da câmera, a mulher que editou, a mulher que cortou, a pessoa que Eles segurou. Eles estão lá até agora, na verdade. A gente quer falar dessa galera. Então, eu sempre tento procurar coisas assim, tipo, nossa, isso deve ter dado um trabalho pra fazer e olha que bonito que ficou. Então, eu vou tentar chamar 3 cenas aqui separadas e a gente vai conversando sobre isso, beleza? Então, vamos botar em 21 minutos e 41 segundos, 42, para nossos ouvintes aí no Prime, e a gente vai soltar. Manda ver. Antes da gente soltar, explicando, é um plano de sequência, né? Então, assim, você não vai ter corte, a ideia é deixar a câmera gravando o tempo todo. Se tratando em película, é mais ou menos esperado que a gente consiga cena complicadíssima, porque você não pode refazer tão facilmente, e refazer uma cena em plano de sequência com película
significam alguns milhares de dólares que você tá precisando refazer, né? Tudo ao mesmo tempo de novo. Então lembra que todos os atores têm que se movimentar, o que for mudar de cor vai ter que mudar ao vivo, e se qualquer coisa que você vai fazer de alteração na pós, vai levar em consideração que a abertura da câmera estava uma e depois talvez vai ter que fazer outra sem você perceber que a abertura mudou na lente, assim, na cara da gente. Então, é uma cena muito difícil. E por que eu chamo a atenção desse plano de sequência? Porque você tem 2 ou 3 iluminações diferentes. Ele vai filmar dentro da cozinha com uma luz amarela, vai filmar a janela, que vai ter que ter luz azul, e vai filmar na sala de jantar, que vai receber as 2 luzes. E a câmera roda, passa pelas 3, como o olho humano, cara. Como o olho humano passa. Então, assim, se isso não é um trabalho do cinematographer saber o que está fazendo, essa cena é impossível. Se você não for bom, essa cena não sai. Ela simplesmente não acontece. Não é equipamento bom. É saber o que você tem. Cor de tecido, cor de iluminação, temperatura das luzes, temperatura do setup da sua câmera. Tudo isso ao mesmo tempo, f-stop, o foco, o lente, tudo colocado nesse 1 minuto de cena, 2 minutos de cena. Então, assim, é brilhante pensar que a câmera está olhando fontes de luzes, 3 fontes de luzes diferentes, ao mesmo tempo em que você não parou o corte, né? Não teve corte aí, é uma sequência. E no aspecto de direção, né, complementando, a segurança do diretor em fazer uma cena assim, né? Sim. Que ele podia muito bem colocar todo mundo sentado na mesa e cortando, e ir fazendo close de todo mundo e ir cortando, né? Ele prefere entregar na mão das atrizes e na mão da cinematografia, assim como eu vi uma entrevista do Roger Deakins na época que ele filmava Sicário. Ele falava, para que eu vou fazer plano em contraplano? Deixa o ator se movimentar. Deixa ele fazer o trabalho dele, sabe? Pra que eu vou engessar os caras sentados na cadeira ou fazer... Deixa a galera se mexer que a gente se vira aqui. Isso como o Heineken disse, tem que saber muito, né? Tem que saber muito. Tem que ter muita confiança. Saber e tem que ter seguro, porque o cara sem segurança, ele vai fazer plano e contraplano de todo mundo, pra garantir. Ou se o produtor tá no pé dele falando, cara, não tem tempo pra fazer essa cena. A gente tem que entregar mais 8 cenas hoje. O cara vai arriscar um plano de sequência desse? Porque quando você fala plano de sequência, o produtor pensa, lá se vai uma diária. Lá se vai uma diária. Sequência, lá se vai uma diária. É um dia para fazer uma cena dessa. É um dia. E aí, falando pro editor também, aí uma dica pro editor se você tem as 2 opções, tenta fazer uma coisa diferente, tenta deixar a cena rolar um pouco, sabe? Tenta sair da zona de segurança para ver o que acontece. Em vez de fazer sempre o feijão com arroz do plano e contraplano da novela lá da Globo, deixa a cena rolar e ver, deixa o ator explorar o tempo, a pausa. Isso pode dar muita diferença pro que vem depois, inclusive, sabe? Porque o que vem depois disso pode ter um impacto muito maior. Total. E nesse filme é interessante porque tem a primeira cena do consultório é muito cortada, tem muitos cortes, tem muito... Quando tu pega uma cena dessa que fica muito tempo, o mesmo take, uma coisa grandiosa, você percebe as escolhas criativas, né, que rolam, você percebe a ideia de isso aqui precisa estar aqui porque é um momento em que a gente vai revelar todo mundo. E essas mulheres são contínuas. A bruxaria é uma parada eterna, antiga, que já existiu antes de você chegar e vai continuar quando você for embora. A personagem que você começa acompanhando, ela é uma substituta de uma outra que já saiu. Ou seja, a história, quando você chega nela, já está acontecendo. Então faz todo sentido a cena de revelação, que são tipo 20 minutos de filme, a cena de revelação da bruxa ser contínua. Faz todo sentido lógico dela ser contínua. Porque, na verdade, é uma ideia de, tipo, isso sempre existiu e está aqui naturalmente acontecendo. Então, eu imagino o estresse que deve ter sido o briefing e o trabalho de mesa dessa conversa, tipo, nessa cena a gente precisa ser contínuo. E tipo, ai meu Deus, eu imagino o desespero do produtor. Tudo bem, o diretor, o Luca, ele também é produtor. Tipo, ele está acreditado como produtor oficial também. Então, boa parte da grana é dele também, né? Então, ele que se vira com as ideias, as coisas que ele quis. Mas vamos lá, eu vou dar play aqui. Para quem está nos ouvindo, é 21 minutos e 42 segundos. Isso aí. Um dia desses alguém me falou que ninguém fala mais $1 já. Não, quando você morava no Brasil só, hoje em dia não. Ninguém fala $1 já, é o quê? Agora é o quê?
É, 1, 2, 3 e É vai. o já direto. É o Já, já. né? Então, beleza. Dá mais Então, tempo de 1, contar. 2, 3. Eu já achava que todo mundo falava um Dolacy já ainda. Então, vamos Manda lá. ver. 1, 2, 3 e já. Aí a câmera vai, né, começando a andar e eu já chamo a atenção pelo fato da gente estar vendo a janela super azulada, a mesa super verde e ela vai para trás. Eu não vou ficar narrando necessariamente tudo, porque, enfim, tem muita coisa acontecendo. Mas o que me chama a atenção é que assim que ela entra na cozinha, você já tem uma luz amarela e a cor da luz que vem de fora não muda, mas espertamente vira para ela. E quando ela acende a luz, que praticamente nada muda de luz, eu achei muito engraçado. Porque a primeira coisa que você vê é a mulher na janela enlouquecida, né, meio aérea, aí ela entra e mexe com fogo, e depois ela acende uma luz. Eu fico, caraca, como é possível, né, deixar uma pessoa desse nível controlando máquinas perigosas? Você tem a janela vindo da rua, uma super amarela da pia, tipo, a cor amarelada da pia, vai virar para uma segunda parte da cozinha, uma segunda coisa que também tem luz amarela, e eu acho que essa aí talvez tenha sido colorização depois, porque a luz até é meio esbranquiçada, e a câmera vai entrar na cozinha, vai filmar a mais louca de todas, né, tipo a figura mais estranha das senhoras, e lembrando que elas estão falando, embora a gente não tá vendo as atrizes falarem de fato, tá tudo em voz, super fechado para ficar escuro. Claro que é uma ideia de, tipo, ajustem aí. Tem uma passagem no concreto ali que poderia ter, se quiser, um corte e uma máscara para você não ter um plano sequência que seja efetivamente nunca ter pausado o REC. Pode ser que sim, a gente talvez nunca saiba. Só que tem um momento natural, ó, para as coisas se ajustarem lá atrás, tá vendo? É um momento natural. Então, me parece muito natural mesmo que a gente veja todo mundo se sentando. Eu adoro o fato dele ter a coragem de filmar a janela, mesmo estando com a abertura, né? A abertura tá toda para dentro da casa, né? Tipo, a fotografia tá para aquelas lâmpadas, né? E aí, cara, as lâmpadas vão fazer um centro, porque ele tem esse lance de ficar botando as figuras num caixão, muitas vezes, ou encerradas em quadros, né? Quadro dentro de um quadro. Então, ela botou a cozinha, o cara botou a cozinha num quadro, botou as mulheres dentro de um quadro, e agora sai pela porta, a porta levemente curva por causa da própria lente, né? A lente é meio curva, e você tem um quadro dentro de um quadro e 2 pessoas vermelhas lá no fundo dentro de outro quadro. E aí a última lâmpada, né, a quarta lâmpada vai aparecer, e aí você vê que vai fazer mais um quadro, tipo, outro quadro dentro de outro quadro, e isso tudo, imagina que o foco, o cara do foco tá lá, né? Tipo, caraca, a gente não pode perder, porque se perde aqui, começa tudo de novo. Até virar para ver o bar, e você repara que a iluminação não mudou, cara. E aí uma coisa interessante, ó, vou pausar aqui, pausa aí. Ele vai filmar o cartaz, né? Uma das cenas que a gente viu, quando a menina está começando a pensar que talvez ela vai participar dessa companhia, quando ela está esperando, eu acho, a cena, se você colocar em 12 minutos e 14, desculpa, 12 minutos e 46, 47, soltar, você vai ver a menina se alongando antes de começar. Aqui vai começar a jornada dela. E repara que tem o nome do personagem, né, o Marcos lá em cima, só que as letras estão todas confusas e vai confundindo até a cabeça dela. E se você pausar, tipo, em 13 minutos e alguma coisa, em alguns segundos, você vê uma pessoa no centro do frame e um cartaz cheio de letras confusas, né, com cabeça, Hert, Transvoot, tipo, várias palavras que significam essa confusão, essa duplicidade, que, na verdade, mostra pra gente... E, lógico, isso não foi sem querer, né? Tipo, botaram um bloco de uma atriz ali, mandaram fazer um cartaz com isso tudo. Então, tipo, não é sem querer. Tem tudo a ver o porquê que a gente tá vendo a atriz com um monte de ideias confusas na cabeça dela. E quando termina o plano sequência, ou supostamente a ideia do plano sequência, é a gente ver justamente um cartaz, né? Tipo... Você vê o cartaz na parede e é uma imagem como se fosse dela. Então, eu pensei que seria tipo uma como é que chama isso? Uma resolução da cena do cartaz da cabeça dela. Dá pra entender isso ou não? Sim. Sim, eu acho que a companhia está à procura de uma bailarina e naquela cena que ela está se preparando, aquecendo ali, as coisas estão confusas ainda. Uhum. E nesse cartaz aí, a gente ouve, inclusive, no final da cena, um diálogo falando que a menina tá pronta. Isso, exato. Sim.
Isso. Pra fazer. E aí, então, você consegue ver que as coisas se definem, né? E é um cartaz que muito provavelmente é a atriz que tá ali desenhada, né? Tipo, é uma foto dela num negativo, tipo, você enxerga essa ideia. E como, na verdade, isso representa, tipo, 24 minutos, é como se, beleza, a gente terminou o primeiro arco dela. Ela é essa pessoa. Então, eu achei isso, eu queria chamar atenção para essa, porque é uma forma de contar a história sem necessariamente estar verbalizando, né? Tipo, eu mostrei a atriz em frente de um cartaz confuso, depois eu mostro uma cena de plano de sequência e termino ela, entre aspas, com um cartaz dela desenhada agora, com as letras organizadas, ou mais ou menos organizadas, mas eu encerro esse arco, né? E eu achei isso... É brilhante, né, cara? Eu acho isso brilhante. É. E o cartaz está escrito bem claro. A companhia de dança é do Marcos, não é da Blanca. Isso, Que ela acabou de ser escolhida, né, novamente na votação como a líder Isso. e tal. E esse é o tipo de coisa que, se você assiste da primeira vez, muito provavelmente você não pegue, Não né? se Você tem que liga, assistir uma, duas vezes e falar, nossa, isso já estava lá, nossa, isso foi pensado a ser assim. Não, eu acho que essa coisa legal que você falou de ter muitas luzes diferentes e tal, é uma coisa que a película proporciona, né? É mais fácil é muito mais fácil de você conseguir quando você está filmando em película, porque a sensibilidade é muito maior. Então, pro cara de pós, pro colorista, fica mais fácil chegar nesse resultado. Até essa coisa do cara chutar pra janela e, tipo, beleza, chuta pra janela que o filme segura, entendeu? Sim. Não tem problema. E a questão da lente da distorção, que você falou ali também, acho que, além do espaço não ser tão grande, fica mais fácil pro foquista, né? Ele tá trabalhando com uma lente mais aberta. Sim, então, sim. num plano sequência desse, vai ficar mais fácil para ele não perder o foco do que... E é torta, se né? o cara quisesse se o cara quisesse uma 35 aí, ou 50, o cara já ia suar. Ia suar. Entendeu? O cara já ia suar. Então... E como ele navega, né? Ele segue, ele vai atrás dos personagens, ele não precisa ter uma correção tão longa, né? De foco. Sim. E aí com a profundidade, brincando com a profundidade, não precisa, porque ele meio que mantém. Ele só vem corrigindo, né? Ele tem um movimento físico dele mesmo, né? Do cara no stead do operador ali, que ele vai e aí dá aquela corrigidinha, volta a corrigidinha. Tanto que nessa última, no fechar da cena ali, a gente tem um foco quase que infinito, porque a gente pega só lá o finalzinho desfocado. Como o Heineken B disse no começo, é tudo muito bem pensado e conhecimento, porque senão é isso, você chega lá no final e fala, caraca, como é que eu vou corrigir daqui? Aí não dá. Então, eu tava ouvindo o Arquipélago, inclusive em baita podcast aí, pra quem não conhece, das meninas lá que fazem o Arquipélago, recomendo muito, elas estavam falando sobre respiros, né? Pra publicidade, pro cinema, e que no filme, no longa, você tem que pensar mais no macro mesmo, você não tem que pensar naquele take ou naquela cena, falando sobre essa coisa que o cinema é muito mais macro, é um olhar muito mais macro. Às vezes você começa a editar cinema, você fica muito focado em fazer a cena, fazer um edit muito do caralho, mas é muito mais sobre a percepção do todo. Então, às vezes um take que tá meio torto, azar. A grua que tá meio aqui, meio mais pra lá, o movimento não é impecável, tudo bem. Porque, assim, não é sobre tá tudo perfeito o tempo inteiro, né? Então, essa cena é ela como um todo, e não esse final de correção que, de repente, tá um pouquinho torto por conta da lente ou da mão do operador, né? Não, e pro editor também, uma outra dica. Eu tô dando dica aqui, não sei Manda ver, não, tudo a ver. Eu não sei se o podcast é educacional desse jeito. Mas a galera que tá aqui... Que às vezes o acting tá tão foda que vale a pena a grua tremer, entendeu? Então isso que a acessibilidade do editor tá aí também, entendeu? Não só cortar tecnicamente, esteticamente, mas perceber o que tá rolando, entendeu? Tipo, porra, aqui o foco cravou. Ali a grua tá perfeita, mas o foco... Ou então o acting não foi tão bom, entendeu? E o cara é saber que... fazer escolhas, né? O foco é uma das coisas que a gente mais vê aí, né? Se a gente for reparar em filmes bem montados e tal, e ganhadores, eu acho que seja. Você vê muita coisa que às vezes é aquele foco que chega depois da hora, mas o acting é animal. Então, assim, só percebe a gente, porque o que fica ali é o que o ator fez. E em película, pelo menos os filmes modernos, né? Tipo, modernos no sentido de um filme de 2018, feito com uma câmera que tem 60 anos de idade, digamos assim, a tendência é que você veja coisas mais... focos mais soltos mesmo. Não sei se é uma questão técnica necessária, mas, tipo, quase todos os filmes que a gente fez aqui, que foram feitos até com essas ARRIs, eles têm um foco solto, assim, tipo, não é sobre isso, então tudo bem, porque não é aquela head
que é verde e cravada, né? Tipo, o produto da Pepsi na nossa cara, sabe? Tipo, não é sobre isso, né? Bom, eu vou soltar aqui, a próxima cena também é sobre... Esse é sobre um corte, que é em 30 minutos e 22 segundos, na verdade é 30 e 25, mas que é a primeira vez que ela tá fazendo o rehearse com a companhia, né? Ela vai começar a ser apresentada e tal. E é um momento em que a professora, digamos assim, chamou ela para se apresentar para a turma, né? Então é super naive, assim, né? Tipo, fala aí. Aí ela fala, não sei o que falar, fica aquela coisa super jovial, assim, né? E você tem uma agressividade do corte que é para mostrar que, na verdade, não é bem-vindo esse tipo de pensamento naquele bobo, ambiente. Sabe? Tipo assim, você é boba, mas você vai envelhecer agora. Então é um corte de envelhecimento, cara. Olha só que genial. Então eu vou soltar aqui, 30 minutos e 22 segundos. Um Dolacy já. É bem rápido, tá? E falei um Dolacy já de novo, mas aqui. Corta pra fora, corta pra uma média com ele, volta pro take que tava, volta pro outro take, aí tem esse saída, volta pra ela, volta pra... Tipo, é muito rápido. Aí, olha só, ela tá falando, a gente tá meio que acostumada com essa ideia, né? Ó, ela aponta, a professora aponta, manda ela sair, ela apresenta, todo mundo vai, a gente vai para o outro lado, ó, olha só como a professora vai apontar para um lado, ela aponta para um lado, a gente corta para um lado que ela não apontou e a gente volta para o lado que ela estava e aí aponta para ela. E aí ela não tá no frame. Pausa aqui. Tipo, é meio louco, mas olha só, a gente vê ela no centro do frame, no início, ela falando sobre ela e ela se apresentando. Aí ela fala, ok, essa aqui é a nossa família, vai lá conhecer. E ela vai ser aberta para todo mundo, sabe? Ela vai ser aberta para todo mundo. Aí todo mundo vai cumprimentar ela, assim como a professora foi quando começou essa cena. Porque a professora começou essa cena dando beijo em todo mundo. Aí ela vai ser absorvida pelo público. Aí faz uma sequência de cortes invertidos da professora, para a professora apontar para um lugar, a gente vê um outro lugar, que não é o que a professora apontou, depois a gente vê o que a professora apontou, e aí quando volta para a professora, ou seja, para jogar toda a informação do que é que vai acontecer, a gente não vê ela, a gente vê a menina que vai sofrer ainda. Tipo, a gente vê a outra que vai ser substituída. E ela é que está no centro. Né? Inclusive, a protagonista está meio escondida. Tem que até dar uma saidinha para aparecer a protagonista. Então, eu na hora que eu vi, eu falei, cara, que fantástico essa ideia de fazer a atriz perder o protagonismo, né? Tipo, a personagem perde o protagonismo pela juventude, né? Tipo, ela é jovem, tá tipo, vai ser ótimo, é a nossa família. Aí ela corta, joga na cara da outra. Embora ela ainda está verbalizando sobre a protagonista, né? Tipo, o tema ainda é apresentar, vamos começar, né? Primavera, vai dar tudo certo e tal. Mas no fim das contas, a câmera tá mostrando outra coisa. Tipo, o corte vai mostrando outra coisa. Então, é sutil, é pequeno. Eu aconselho a assistir essa cena sem o áudio, só para vocês verem a quantidade de vezes que a gente vai. Porque o editor acostuma a gente, tirando a gente pro centro, pro lado, pro centro, pro lado, pro centro, pro lado, umas 3, 4 vezes. Aí ele faz uma invertida que não tem muito sentido, depois volta pro centro, pro lado de novo. E aí faz essa brincadeira com os braços da atriz. É bem de acordo com o blocking da atriz. A atriz aponta para um lado, a câmera mostra para outro. Aí a atriz aponta de novo, aí a câmera mostra de novo. Aí quando a atriz aponta para o centro, que é onde você espera ver a protagonista, a câmera não mostra, né? Tipo, o take não é a protagonista, é uma outra personagem. Eu falo demais, né? Não, porra, não. Não, total. curti. Não, legal. Porque isso aí eu não peguei mesmo, não. Tô aprendendo aqui. Não, tem muito isso, né? A gente fala, que a gente costuma dizer, o Heineken analisa muito esse tipo de coisa, que é aquilo que é óbvio que nasce na decupagem, né? Porque às vezes o cara... Às vezes, assim, eu acredito, né? Trazendo para o meu universo, que é quando você tem uma intenção, fala, olha, vamos deixar um easter egg aqui, vamos fazer alguma coisa para ajudar a contar a história para a pessoa. Ou quando algum texto sai, né? E aí você tem que resolver visualmente. Então tem muito essa coisa do direcionamento do olhar, né, que acontece, e o Heineken é sagaz de pegar essas coisas de você tá induzido, você está sendo levado para acreditar uma coisa, prestar atenção, seguir uma pessoa, né, até porque quando vai voltar para essa cena de todas as dançarinas ali, porra, ela é mais uma ali no meio. Uhum. Então, tirar ela da cena é quase que tipo assim, cara, vamos fazer o take de novo porque ela não tá aparecendo, mas não é para aparecer mesmo. Além dela sumir, ela vai para um terceiro layer, né?
Você tem a Tilda no centro, você tem a companhia no segundo layer e ela fica pro terceiro. Tipo, chegou agora, segura a mão. Você vai botar outra cena ali, Heineken? Vou, já tá aqui. É mais sobre esse lance de também um desenho de pós, né, para poder confundir. Aí, tipo, por que eu peguei esses 3 exemplos? Um, porque é um exemplo de set, né, um exemplo de montagem que foi pensado no set, não diz respeito necessariamente ao editor. Como o Rial falou, diz respeito ao editor porque ele escolhe também não botar, porque eu não sei, talvez eles até tenham uma master da cena das bruxas no jantar, todas elas, tipo, garantido, né? Se eu fosse produtor, eu ia falar, tá, galera, fizemos a plano de sequência, mas, já que a gente tá aqui, vamos fazer uma clássica só para garantir, vai que, né? Então, quem nunca? Né? Todo mundo faz o básico e deixa guardado. Não vamos usar, mas vai que. Então, então é um pouco disso. Então, uma cena foi essa. A outra cena que eu trouxe, foi esse lance, que é uma brincadeira entre esses inserts da edição, mas está muito mais vinculado ao blocking. E aqui... Não, aqui é mais um lance de uma cena de pós mesmo, uma cena que foi construída na pós, ela foi pensada na pós. Por que eu chamo a atenção? Porque eu não li o roteiro desse filme ainda, mas eu duvido, falando da minha cabeça aqui, que essa cena esteja escrita desse jeito que ela foi montada. Ela, na verdade, deve estar só sendo citada. Né? A personagem percebe alguma coisa, se levanta e sai. E é uma coisa que quando você lê, você não consegue imaginar o que é que a gente faz com a personagem se levantando e saindo, né? Porque quem lê muito roteiro acostuma a pensar, tipo, beleza, a câmera tá aqui. Quando o cara tá falando, tipo, né, ele pega uma maçaneta e se levanta. Tipo, eu sei que é uma maçaneta. Quando ele pega uma maçaneta, é um insert da mão pegando a maçaneta. Eu sei que ele escreveu isso. Você acostuma a ficar lendo isso, né? Então aqui é uma cena que eu percebo que talvez ela não esteja escrita desse jeito. Ela foi, de fato, construída na ilha. Eu acho. Então, é em 1 hora é em 1 hora, 23 minutos e 55 segundos. É só quase um jump cut mesmo. Vou soltar. 1, 2, 3 e já. A gente tem um cross, fade, né? Pra fazer a atriz. Aí rola esse corte. Pronto. Acabou. Eu ia falar disso aí. É um negócio muito curtinho. Eu ia falar desse momento. Isso é maravilhoso. E tem a volta. E tem a volta. Mas o que me chama a atenção é... Porque são 2 cortes, né? Tipo, tem um corte ali no meio. A câmera cai do tripé, tipo, ela entorta, mas ela não só entorta, ele também corta e faz um close. Tipo, são 2 takes diferentes, são 2 momentos diferentes. E é uma coisa tão pequena, tão curtinha, que é só pra confundir a plateia. É só pra, tipo, opa, peraí, e passou. E aí vai... jogado na cena do jantar, sabe? Tipo, você é jogado em outro lugar e fica com aquela coisa lá na cabeça. O que aconteceu ali, sabe? Tipo, caiu a câmera, tipo, parece que teve um erro mesmo. Parece que caiu. E essa é uma cena de pós, assim, tipo, não dá pra você facilmente escrever isso no roteiro, né? Tipo, eu pelo menos não consigo. O que você ia falar, Acho que esse diretor viu e falou, essa cabeça caiu feião. Vamos pegar 2 takes e junta pra poder dar uma... Pra dar aquela piscada aí. Vamos salvar, né? Vamos fazer uma transição. Bota um deep white. Não, mas isso é muito legal, cara, porque rola essa coisa do movimento junto com a cabeça, né? E depois tem a volta, porque é como se ele abrisse um parêntese na história, né? Ele vai e depois ele volta com a cabeça voltando e a câmera também volta. Então, é muito legal isso aí. Eu achei muito legal. E pior que eu ia justamente... Estamos em sintonia, porque eu tinha anotado aqui justamente pra gente colocar nesse ponto, ainda bem que você falou. Perfeito. Essa é o tipo da cena que quando eu vi a primeira vez, eu pausei e voltei umas 3 vezes. Claro. Eu pausei, peraí, deixa eu ver. O cara fez isso mesmo? Tipo, passou isso? Né? Porque, na verdade, a ideia é muito simples, né? Você tem um wide shot, faz o movimento, depois faz a mesma cena com um close. Faz o movimento e na pós você se resolve, né? Tipo, você vai emendar o movimento. Só que se você botar ele na timeline, eu não vou fazer isso, botar o filme na timeline para reeditar ele, para ver onde é que foram essas mudanças. Ele não tem continuismo, né? Na verdade, ele é meio replay dele mesmo. Tipo, a cena vai 70% numa câmera e depois mais 70% até o final em outra. Né? Ele não é continuidade. Não é que ele pegou o take do wide e o take do close e cortou metade e metade. Ele cortou, tipo, 70 e 70 e botou emendado. Né? E é muito significativo, porque, de novo, essa personagem que eu fiquei pensando que talvez ela fosse a protagonista por muito tempo.
em termos de visual, sabe? Porque é ela que resolve as histórias, ela que conta as histórias. Ela que vai atrás investigar. Ela que vai atrás investigar, ela que explica pra gente o que tá acontecendo, mais ou menos. Ela que descobre as coisas lá de dentro e é ela que conduz a protagonista oficial pra dentro da história. Então eu pensei, cara, o filme na verdade tá contando a história dessa menina, só que ao mesmo tempo não, né? Tá de fato escrito pra ser a história da outra. Então deram uma importância tão grande pra essa personagem que eles fizeram um take depois tão estranho pra mostrar o quão dentro da cabeça a gente vai entrar, né? O quão ela pode ou não cair nesse mundo fantasioso das bruxas, sabe? Não, e só pra não perder a piada aqui, como o Real disse lá no começo, essa coisa de ter essa coisa orgânica que vai acontecendo, vai se criando entre o editor e o montador e o diretor, porque se isso cai na mão do editor, o diretor chega na ilha e fala assim, cadê aquela cena da cabeça que cai? Não, tirei antes ali. Não, porque caiu o tripé, eu tirei antes. Não, tem que cair a cabeça. É tipo isso, né? O cara fala, não, mas eu cortei porque o tripé soltou. Não, é pra deixar. Então vamos pra dica. Como sempre, eu aqui mais uma vez tentando fugir do tema. Heineken já está rindo no Zoom que nos grava. Eu sempre tento sair do filme e não consigo. Queria deixar claro pra vocês aí que nos ouvem que esse filme, uma das coisas que fez o Real comentar desse filme comigo foi o Thom Yorke, que é o cara responsável pela trilha. Pra quem não sabe, o Thom Yorke é o cantor, compositor de uma banda chamada Radiohead. Enfim, procure. Se você não conhece, deveria conhecer, na minha opinião, humilde opinião. Eu sou muito fã desse cara e eu gosto muito dessa trilha. Não acho que é uma trilha tão fácil de ouvir no dia a dia, ela tem o seu momento, até porque ela tem muito clima de tensão, ela não tem tantas canções, mas tem duas em especial, uma que se chama Suspiria e a outra é Unmade, que é a música que rola no final, na cena da dança, do ritual final ali do sangue, enfim. Se você viu o filme aí, você vai saber qual é. Eu gosto muito desse cara, ele não compôs toda a trilha do filme, ele chamou alguns parceiros, né, e maestros, enfim, compositores. Ele não faz tudo sozinho, mas eu tô dizendo tudo isso porque eu vou indicar para quem gostou da trilha do filme e quiser seguir um pouco do que é o Thom Yorke mesmo, um pouco fora do Radiohead, porque o Radiohead, ele poderia dizer que é o trabalho mais pop dele, né? Mas o Thom Yorke, tanto no trabalho solo quanto nesse outro trabalho que eu vou indicar, ele é um pouco diferente, ele é um pouco Suspiria nesse sentido, então não teria por que eu não indicar. E o trabalho se chama Atoms for Peace, que é a banda que ele montou, ele montou uma super band ali, que ele chamou o Nigel, que é o produtor do Radiohead, ele chamou o Flea, ele chamou um cara que eu conheço, né, tive a oportunidade de conhecer quando fui aos Estados Unidos, virei brother, que é o Mauro Refosco, que toca percussão com ele. Enfim, cara, é um disco muito legal, é meio esquisito à primeira vista, mas é como esse filme, se você der atenção, escutar, investigar o que acontece ali por trás da voz, principalmente, como ele compõe os arranjos, né? Como ele cria os arranjos, os detalhes, a mix, enfim, não vou me estender muito porque se trata de ouvir a dica. A banda, se eu não me engano, só tem um disco, que se chama também Atoms for Peace, então tá na descrição, fica aí a dica. Sendo assim, eu passo a bola pro Real pra dar a dica dele. Manda aí, Real. Tá. Eu ia dar uma dica mais técnica, assim, de software, mas eu mudei de ideia aos 45 aqui. Pode dar duas, se quiser. Eu acho que, como a gente falou muito desse filme, eu acho que vale a pena, até porque tá na mesma plataforma, assistir o Suspiria original também. Boa. É um filme menor do que esse, então vai ser mais tranquilo de assistir, para poder você entender como diretores diferentes leem a mesma obra. E como montadores montam a mesma obra, assim, porque a montagem é bem diferente de um filme para outro. Coisas que no Suspiria atual você vai ver lá no meio do filme, no original o cara já revela nos primeiros 5 minutos, ele conta a história de um jeito diferente. Então eu acho isso muito legal para você abrir a cabeça dessa forma. E eu acho que corre atrás do trabalho, outra dica é correr atrás do trabalho do Luca Guadagnino, né? Sim. Não só o Call Me By Your Name, mas tem uma série dele na HBO chamada We Are Who We Are. Meu inglês é péssimo, mas We Are Who We Are. Heineken pode pronunciar isso melhor pra gente. Eu fiquei de ver, você indicou essa série, eu não vi ainda, tá na minha lista aqui, cara. E cara, foi uma das melhores séries que eu assisti ano passado, é dele. Você vai ver tudo que você vê no Suspiria, você vai ver lá. Linguagem de câmera, montagem, um desprendimento total de você fazer uma obra e falar, vou fazer a obra desse jeito, usando essa linguagem, dessa forma. Tipo,
cada cena ele faz do jeito que ele quiser, sabe? E é interessante porque é um tema contemporâneo e tem a Alice Braga no elenco, então é interessante ver a Alice Braga trabalhando nos Estados Unidos também. É da HBO, né? Legal. Se não me engano é produção da HBO. Tá. E é tudo em película também, uma série em película é legal de você assistir, né? Porque afinal, haja película para se filmar, né? Eu acho que vale muito a pena. Fica aí essas 2 dicas e corre atrás da obra desse cara que eu acho que ele tá se destacando muito aí. Ela é também em 1.85? Tipo, ela também é em anamórfica, não? Cara, não lembro. Isso eu não lembro, mas eu acho que não. Tá. Eu acho que pra HBO ou pra streaming, eu acho que fez 16 por 9. 16 por 9 mesmo, pode ser. Massa. E a sua dica, Raine? Bom, a minha dica tem nada a ver com o assunto. Eu sempre consigo fugir do assunto. Mas na verdade é uma dica bem técnica. É um software que eu descobri esses dias. Passei namorando aí um tempo, porque ele custa um pouco caro. Ele é um software para quem edita áudio e sofre que nem eu. O Duca bem sabe, porque o segundo corte eu que edito e mando pra ele 5 versões. Você acha que tá muito grave? Tira muito som, tá muito... Eu fico em crises. Toda vez que eu vou terminar o material, eu mando. Fico morrendo de medo, porque eu não me considero um editor de áudio. Tipo, eu não sou músico e não sou um editor de áudio. Então, o Duca, ele fecha o ouvido, fecha o olho e manda bala, e o que ele entrega sai melhor do que o que eu faço a 8 olhos aqui. Então, eu me dedico muito pra poder ficar mais ou menos. E eu achei uma coisa que me facilita. Uma preocupação que eu tenho bastante é som significa o speaker que você tem, ou o headphone que você tem, mas também a sala que você está, né? Claro. O lugar em que você está. Isso interfere muito, você precisa conhecer o seu ambiente. E eu já me mudei aqui no Canadá 3 vezes. Então você imagina o sofrimento que eu tive para poder calibrar os meus speakers de casa até ficar do jeito que eu falei, ok, tá certo, eu tenho o equalizador separado, o microfone separado, tudo pra tentar ver. E eu sempre apanhei, aí o meu engenheiro de áudio da minha equipe me indicou, falou, cara, tem uma marca chamada SonarWorks, tudo junto, SonarWorks, e eles lançaram um Sound ID Reference. Eles colocam que é tipo calibrates your speaker, em português, né? Ele calibra o seu speaker e o seu headphone de estúdio para que você possa confiar que a sua mix tá tocando o que tá tocando. Olha aí, que legal, tipo assim, legal. O que rola? Ele é um plugin que você baixa, ele tem 20 dias de trial, você pode testar o free e ele funciona, é maravilhoso. E você depois vai querer. Eu testei o trial, passei de 20 dias, comecei a usar depois dos 20 dias de graça. Ele me avisou, tipo, o seu trial acabou. Aí eu falei, ok. Segui usando e já passou 1 mês e meio e ele não me cobrou ainda. Não sei se ele caro? Cara, é caro. É caro. Tipo assim, eu achei caro. Mas tipo... caro $100. Não. Ele é tipo de 200 e tanto. Peraí, deixa eu... então é caro. É caro mesmo. Caro mesmo. Ele é caro mesmo. Dá uns 20 mil reais. Mais fácil montar uma sala, né? Ele tem você pode baixar 2 plugins. Você pode baixar o plugin completo que vem com o Speaker Reference, e você, inclusive, tem que comprar um microfone específico, e aí você, ou um identificado, e aí você diz para o plugin qual é o seu speaker e calibra ele. E aí ele vai ficar na sua mix final, aquele plugin, você pode ativar ou não. E aí você ativa ele e ele vai realmente mexer no seu speaker, saca? Ou o que eu uso, na verdade, é pro headphone. Eu peguei o trial só do headphone, é mais barato, Sim. é $100 e tantos. Aí esse do headphone, você diz pra ele o modelo do seu headphone, por acaso, se você tem um headphone que eles não têm, eles têm headphone pra caceta já catalogado. Se tu não tem um headphone que eles estão catalogados, você pode mandar um e-mail pra eles e dizer, eu tenho um headphone e tal. Eu tava usando um que eles acharam na hora, eu disse pra eles, é isso aqui que eu uso, eles acham perfeito o modelo, tudo certinho. Inclusive nas especificações técnicas que o meu headphone tem, eu uso um open back da Bidynamic, mas enfim. Aí o que ele faz? Ele também muda o som na saída, na sua mix final, para ser flat, para ser tipo, o seu headphone tende a ser mais grave. Sim, então compensa, você vai fazer uma corrige. Equalização e acha que ele tá muito grave, corta os graves e quando você vai ver tá tipo sobrando grave, enfim. Esse tipo de coisa. Esse é um detalhe muito fino, mas nossa, para editar diálogo,
caracas, é uma maravilha, porque realmente você pega o timbre da voz da pessoa ali, facilita bastante, porque eu não tenho um conhecimento muito profundo de dinâmica do som, de referência e tal. Tipo, eu fiz 2 faculdades disso, mas assim, eu não me sinto muito à vontade. Às vezes o Educa sabe, né? Porque eu fico mandando pra ele, Educa, o que você acha? Tá muito grave? Perfeccionista, tá muito... perfeccionista. e esse coisa ajuda. Só uma dica. Lembra de desativar ele antes de fazer o render, porque ele serve para monitorar. Você usa ele para você monitorar como é que tá saindo, você equaliza, finaliza, ó, que tá pronto. Desativa ele para fazer o bouncing final, porque senão você vai mandar... Ele vai mexer no seu final, saca? Então... é uma dica. E uma outra dica que eu dou para vocês que vão mixar com ele, muta o seu speaker também, saca? Tipo, não deixe o seu speaker aberto enquanto você tá mixando no seu fone, né? E se possível não mixa no fone, mas se você tiver que mixar no fone, muta o seu speaker, porque várias vezes eu já fiz isso também, de deixar o speaker falando alto pra caramba, e falei, nossa, tá grave esse som. Aí quando eu vou ver, na verdade o speaker tá aberto. Grave sobrando. Então é um plugin muito, muito legal, tipo, eu super recomendo, chama Sound ID Reference, da Sonarworks. Legal demais, muito bom. Então é isso, gurizada. Vamos encerrando por aqui. Eu vou agradecer aqui em público e ao vivo para o Leandro, ou Rial, né? Porque eu fiquei pensando em chamar Leandro e o Duca ficou chamando de Rial o tempo todo. Então, o Rial. Leandro Rial, foi um prazer te conhecer pela primeira vez aqui. Também fiquei muito interessado nesses tais stories que você faz sobre filme, nesse seu Instagram. Seguir. Pô, obrigado, galera. Foi ótimo também participar. Minha primeira vez, fiquei super feliz. Adorei. Primeiro podcast você grava? Primeiro podcast. Olha aí, legal. que maravilha. Isso aí, eu sou uma pessoa reservada. Inclusive, Real, a gente não falou no começo. Inclusive, se a gente não falou no começo, você me desculpe, mas você tem a sua produtora Black Mamba. Fala aí que a galera quiser ver os trabalhos, nem sempre os mais recentes, que a gente sabe que o Rio não dá pra ficar atualizando. Mas como é que a galera te acha aí nas redes e a sua produtora? Fala aí. A galera me acha pelo Instagram, Leandro Rial, tudo junto, R-I-A-L, não é Bial, nem Leal, é Rial, que é o mais comum que todo mundo me chama. Ou pode ser pelo Vimeo da produtora, vimeo.com/Leandro Rial também. E eu tenho uma produtora Black Mamba aqui no Rio, que a gente faz basicamente publicidade, que no Rio não sai tanto, né? Hoje em dia a publicidade está muito concentrada em São Paulo, mas quando vem para cá a gente costuma pegar. E a gente faz muito institucional também, videoclipe. O Real tá na humildade aí, muita coisa que você tem visto aí nos extras de BBB, por exemplo, é ele que faz também, mas isso aí fica pra quem quiser acompanhar e ver depois lá. Que ele fica divulgando os sets, as histórias dele são bem legais, e como o Heineken, você que vai seguir ele a partir de agora, talvez aí, eu já tô seguindo. Não é só filme, tem BBB, tem Lakers, tem um monte de coisa, recomendo muito. Isso aí, não, sou farofeiro, E o Instagram dele é daqueles Instagram de gente que pensa no feed separado, né? Não é foto postada. É pra você ficar na página dele curtindo, porque são fotos bonitas, enormes com montagem. O cara sabe o que tá fazendo. Não tá brincando, não. É que nem eu que tento, no máximo, seguir cor. Mas assim, vai meio que... hoje eu vou postar isso, não tô nem aí. Na verdade, eu tenho um problema com o Instagram, porque eu estabeleci que eu só tenho 1000 postagens. E aí, não sei porquê, mas não pode ter mais? Não. Aí o que você deleta pra botar uma nova. Isso, exato. Próxima vez que eu vou postar uma coisa, eu tenho que deletar alguma, porque eu quero ter 1000 pra sempre. Meu pai, amado. Então... Eu sou assim com o seguidor. Eu fico toda hora monitorando quem eu tô seguindo. Eu falo, não tô seguindo gente demais. Fazendo aquela limpa, né? Eu vou arrancando. Eu vou arrancando quando fala de assuntos que eu realmente não me interessa. Aí eu vou tirando, mas eu, em geral eu tento seguir todo mundo. Exatamente. Mas eu estou estabelecido no 1000, parado no 1000 ali. De repente eu vi que eu tinha 1000, falei, então eu vou ficar em 1000, pronto. Mas enfim, sigam lá, porque realmente o cara tem muita coisa legal pra vocês conhecer. E fica de novo aqui o convite, Leandro, pra gente poder... Com certeza. Te receber de novo pra brilhantar e nos ajudar e tal. No que a gente já achou. Eu já achei muito fantástico ter te conhecido aqui e achei o papo que foi muito bom pra gente mesmo.
Abrilhantou muito o nosso episódio, cara. Valeu. Então é isso, gurizada. Obrigado a todos que nos acompanharam, né? Estamos aí tentando resolver essas questões todas técnicas, tá tudo no site. Se você quiser, vai lá no segundocorte.com. Nosso site tá super bonito. Ainda não tem versão para mobile, tem, mas não funciona direito. Então, vai no computador old school, tá super bonito, design gráfico maravilhoso. E todas as coisas que a gente citou, falou, vão estar linkadas aqui. Lembrando de vocês entrarem em contato pelo contato@segundocorte.com ou nas redes sociais. Segue a gente lá nas redes sociais, Segundo Corte, né? Estamos aí com tudo. E, por favor, passem esse material para outras pessoas. E, claro, avisa pra gente como tá. A gente quer saber como é que funcionou, se funciona pra você, se o volume tá bom, se a quantidade de conteúdo tá legal, se tá funcionando ou não. Porque, como eu sempre falo, a gente faz esse podcast porque a gente quer. Mas a gente também quer que você queira que a gente queira mais. Então é isso. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.